Irmãos, graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Irmãos, esse texto até é um texto relativamente bem conhecido, que fala sobre essa oração de Jabes. E dizendo que Jabes, ele aqui foi o mais ilustre do que seus irmãos, isso é, do que os seus descendentes. Se olharmos aqui, Jabes, ele pertencia à descendência de Judá, ou à tribo de Judá, esses descendentes. E Jabes, ele foi o mais ilustre. A ideia do mais ilustre é o mais respeitado, o mais importante, o mais nobre. E dessa tribo de Judá, Judá significa louvor ou exaltação, porque a ideia aqui de louvor ou exaltação é a ideia de alegria, de estar contente, alguém que está ali feliz. É interessante, então, que havia um contraste na vida de Jabes, porque se nós olharmos o significado de Jabes, ou esse nome que a mãe de Jabes lhe deu, porque ela havia lhe dado, por meio de muitas dores, dado a luz ao Jabes, né? Ele significa, então, dor, aflição, sofrimento, ou triste, ou ele torna triste. Imagine só, então, Jabes vendo esse significado do seu nome, ele vivendo isso na sua vida, ele se sentia, então, quem sabe, angustiado. Se pensarmos, quando sua mãe lhe chamava pelo nome, ou seus colegas, ou amigos, quem sabe aí na sua infância, ou na sua adolescência, claro que aqui não fala a idade desse personagem Jabes, mas alguém chamando ele pelo significado do seu nome, por exemplo, vem aqui triste, vem aqui aflição, vem aqui dor, vem aqui sofrimento. Imagine que isso era desconfortável ao coração de Jabes. Imagine que isso poderia trazer consequências sérias à sua vida, consequências sérias até mesmo na sua maneira de viver. Então Jabes, ele não se conformou com essa situação, com o significado do seu nome, e por isso Jabes ele foi mais ilustre, por fato também de ele ter invocado o Deus Israel, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Ele creu, ele confiou no Deus Israel. E quando ele começou a invocar o Deus Israel, a história de Jabes começou a mudar, porque ele invocou o Deus Israel. Temos um Deus, quando nós o invocamos, ele pode mudar a história da nossa vida. Ele pode mudar situações que sejam desagradáveis na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso coração, irmãos. Irmãos, Deus é o Deus que restaura a vida daqueles que o invocam. Deus é um Deus que nos abençoa. Paulo vai dizer, lá no capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso
para fazer muito mais ou abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, irmãos, de alguma maneira, Jabes, ele creu em Deus dessa maneira, que Deus, de fato, era todo poderoso para fazer muito mais e abundantemente daquilo, quem sabe, que ele pediu ou pensou. Deus é o Deus que pode mudar nossa história. Ele pode mudar a história da nossa vida. Mas nós devemos refletir nas situações, muitas vezes, que estamos vivendo. Muitas vezes é coisa da nossa alma, nosso íntimo, que tem nos causado desconforto, um descontentamento. Quem sabe, irmãos, é a situação que Jabes estava passando, isso poderia o tornar um amaldiçoado, ou como diz aqui nosso mundo, secular, ou tornar isso alguém um Zé Ninguém na vida, um amaldiçoado. Irmãos, não queira ser um Zé Ninguém, alguém neutro, alguém anulado, por causa de algumas situações, quem sabe, que tem feito a sua alma ficar aflita. Quem sabe você está sofrendo por dentro, quem sabe você está triste em sua alma. Olha, isso tem, quem sabe, atrapalhado até a sua vida, seja material, física, emocional, mas também espiritual, impedindo que você tenha um relacionamento com Deus. Olha, faça como Jabes, invoque o Deus de Israel. Eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei se é algum trauma ou de infância, o que você passou. Olha, volto a dizer, temos um Deus que pode mudar a história da nossa vida. Temos um Deus que restaura a nossa vida, mas Ele restaura a vida daqueles que o invoca. Invoque ao Deus de Israel, faça como Jabes. Se você quer ser alguém respeitado, alguém importante, alguém nobre, ilustre, invoque o Deus de Israel. E Jabes, então, ele refletiu sobre isso. Ele refletiu sobre, então, a sua vida, sobre aquilo que ele estava passando. Porque ele refletiu sobre o seu nascimento. Jó teve um caráter também espiritual notável, e a sua oração foi uma oração de coração, isso é, uma oração fervorosa. Então ele colocou essa oração no coração, e o coração na oração. Lembra quando Jesus diz que a boca fala que o coração está cheio? A boca fala, então, do que o coração está cheio. Então ele estava cheio de quê? De fé em Deus, cheio de uma crença em Deus, de que Deus poderia mudar a história da sua vida, que Deus poderia o abençoar, que Deus poderia fazer mudança na sua vida. Então ele fez uma oração fervorosa, pedindo que Deus viesse mudar a sua situação. Ele também pediu bênçãos materiais, mas também uma proteção espiritual, isso é dos males, das dores, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Então, Jabes orou a Deus, não se conformando com a situação de dor ou de aflição, pedindo para que o Senhor viesse mudar a sua sorte, mudar a sua vida, pois ele não queria ser um homem de dores, nem que essa dor o acompanhasse durante a sua vida. Irmãos, não permita que situações desagradáveis, deploráveis, venha te acompanhar durante a sua vida, a sua caminhada aqui nessa terra.
Porque muitas vezes temos situações, passamos por situações, vemos situações lá no nosso íntimo, no nosso coração, que muitas vezes a gente vai se conformando, vai se calando, não ora a Deus, não busca a Deus, né? Não tem confiança em Deus. Quem sabe isso tem te travado a buscar a Deus. Não se conforme com isso, não se cale diante dessa situação. Invoque o Deus de Israel. Peça a bênção de Deus. Faça como Jabes. Olha que Jabes pediu a Deus. Versículo 10. Então Jabes invocou o Deus de Israel. Primeira coisa, invoque o Deus de Israel. Dizendo, tomara que me abençoes. Primeira coisa, Jó pediu a bênção de Deus, de que Deus o viesse abençoá-lo. Então, ele direciona a sua oração ao Deus de Israel. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está confiando em Deus. Está confiando em Deus de todo o seu coração. Ele abre o seu coração. Ele coloca então essa oração no coração. Lembra que Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio? O coração de Jabes estava cheio de confiança em Deus, de fé em Deus. Por isso ele orou, ele falou a Deus, ele conversou com Deus. Olha, fale e não se cale, não se cale. Jó orou com o coração então aberto diante daquele que tudo pode, um coração de fato alargado diante de Deus, invocando o Deus de Israel. Irmãos, não é nenhum pecado, não é algo errado você pedir que o Deus venha te abençoar. Quem sabe podemos pedir, Senhor, abençoe meus pensamentos, abençoe o meu olhar, o meu ouvir, o meu falar, o meu agir, abençoe minha vida material, que eu possa prosperar sim, mas não, claro, irmãos, para ser melhor que os outros, isso não, para ficar com arrogância e dizer que Deus me abençoou, que Deus tem feito isso, aquilo outro, para se desfazer dos outros. Não, sempre com humildade, simplicidade, porque o Jabes orou aqui, Senhor, tomares que me abençoes. Jabes não quis ser um amaldiçoado, mas um abençoado, porque ele creu que Deus o poderia abençoá-lo. Temos um Deus abençoador, temos um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele ouviu o clamor de Jabes. A oração de Jabes não foi jogada ao vento. Não foi jogado ao vento. Jabes, então, ele semeou a sua oração diante de Deus. Irmãos, os homens aqui nessa terra semeiam tantas coisas e colhem pouco, porque o que eles semeiam, não semeiam diante de Deus, não semeia nos céus, mas Jabes semeou a sua oração aos céus, diante daquele que tudo pode. Quando semeamos as nossas orações diante de Deus, aos céus de Deus, Deus é quem faz prosperar as nossas orações. Os homens aqui nesse mundo semeiam muito e colhem pouco, mas nós podemos semear a nossa oração confiando em Deus e nós podemos colher bênçãos de Deus para a nossa vida. Não é errado pedir a bênção de Deus. Veja só o que Jabes pediu: tomara que me abençoes. Deus tem prazer em abençoar, por isso que diz que Deus lhe concedeu o que Jabes lhe havia pedido. Segundo, alargues as fronteiras, isso é, tomares que me abençoes e me alargues as fronteiras, isso é, pedindo bênçãos também materiais, bênçãos materiais, também não é nada errado, você querer ser próspero, não é nada errado, mas também podemos pensar, irmãos, que Deus venha também alargar as nossas fronteiras, ou ampliar as nossas fronteiras espirituais, em intimidade com Deus, em comunhão com Ele.
alargar o nosso conhecimento em relação à sua palavra, alargar nossa vida de santidade, de paz com Deus e também com os outros que estão ao nosso redor, em amor para com Deus, em temor para com Ele. Irmãos, que o Senhor alargue nossas fronteiras espirituais também, não somente alargar nossas fronteiras materiais, de bens ou financeiramente, ou qualquer outros sentidos, assim, de bens materiais, não, mas também espirituais, que o Senhor alargue nossas fronteiras, que o Senhor alargue a nossa visão, também a sua palavra, a nossa visão de discernimento espiritual, para possamos discernir aquilo que é de Deus, mas também aquilo que é dos homens, e também aquilo que é do diabo, de demônios ou espíritos malignos, irmãos. Que o Senhor alargue nossas fronteiras dessa maneira, nessas duas características. Irmãos, tomara que o Senhor nos abençoe, tomara que o Senhor nos alargue nossas fronteiras, mas sempre na medida e na proporção que Ele assim quiser e desejar para nós, porque Ele sabe o tanto que Ele há de nos abençoar, que é um Deus de toda sabedoria. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor alargue nossas fronteiras em todos os sentidos. Mas Ele também diz que seja comigo a tua mão. Sabe o que Ele pede? Ele pede aqui a presença de Deus. Quando fala da mão de Deus, é a presença de Deus, irmãos. Irmãos, nesse mundo não podemos caminhar sem a presença de Deus na nossa vida, irmãos. É a presença de Deus que vai fazer a diferença. É a presença de Deus que vai fazer que nós venhamos ser notáveis diante dos homens. E quando há a presença de Deus na nossa vida, é uma presença transbordante que vai contagiar muitos, que vai impactar muitos que estão ao nosso redor. Quando há a presença de Deus, também há a presença da sua palavra em nós. Olha, ele está falando agora do lado também espiritual, da presença de Deus. Irmãos, Jabes, ele pede a presença de Deus, ele invoca também a presença de Deus. Olha o pedido que ele faz. Irmãos, precisamos invocar a presença de Deus, da mão de Deus que nos edifica, isso é, que nos fortalece, que nos consola, que nos conforta, a presença de Deus que nos protege de todo o mal. É a mão de Deus que supre as nossas necessidades, isso é, por meio da sua presença em nós. Irmãos, que a mão de Deus seja presente. Olha que Jabes pediu, que a tua mão seja comigo. A mão poderosa de Deus. Irmãos, peça a Deus que a mão de Deus seja com você. Eu tenho também na minha vida de oração, nessa caminhada de oração, eu não estou dizendo que sou mais espiritual que os outros, isso não, mas precisamos pedir, irmãos, precisamos ter esse discernimento de pedir a mão de Deus esteja conosco. Lembra Esdras, quando ele pede uma boa jornada, uma jornada feliz, ele pede que a mão de Deus também fosse com ele e com aqueles que com ele estava. Porque eles estavam saindo ali do cativeiro, voltando ali para Jerusalém, mas ele pede, olha, a presença da mão de Deus para que tivesse boa jornada e viesse livrar dos inimigos. Olha, Jabes sabia o que estava pedindo, irmãos, a presença de Deus, que a tua mão seja comigo, com a tua presença. Sem a presença de Deus não podemos caminhar, sem a presença de Deus não podemos ser abençoados, sem a presença de Deus as nossas fronteiras não podem ser alargadas, irmãos. Mas a Bíblia diz aqui, continuando, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele pede, que me preserves do mal. O que é isso aqui?
quando fala mal com ela, é do maligno, tá? Se referindo ao maligno. Imagine só, ele ora com discernimento espiritual, porque ele, quem sabe, tinha discernimento espiritual para perceber que o inimigo poderia atrapalhar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, poderia atrapalhar a sua vida em seus negócios, nas suas fronteiras, quando Deus o abençoasse, quando Deus alargasse as suas fronteiras. Imagina, ele poderia até causar situações na vida de Jabes, para que Jabes viesse sair até mesmo da presença de Deus e não tenha mais a presença de Deus na sua vida. Irmãos, o maligno é astuto. A pessoa tem esse discernimento, então peça em sua oração que Deus se preserve do maligno. O maligno, ele é sedutor, ele é sagaz, ele ilude, ele mente, ele engana, ele é o pai da mentira. Ele é o leão que anda ao redor buscando a quem possa tragar. Cuidado com as artimanhas do diabo. Ele tentou Jesus até no deserto, usando Bíblia. Cuidado que o inimigo, ele usa a Bíblia. Cuidado, ele pode causar na sua vida dores, aflições, angústia. Que o Senhor te preserve do mal, irmãos. Que o Senhor me preserve do mal, que o Senhor nos preserve do mal, do maligno, irmãos. Muitas vezes ele pode lançar setas e dados inflamáveis. Lembra que quando Paulo diz lá em Efésios 6, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. E que assim, irmãos, Deus vai nos guardar, nos livrar de toda seta e dados inflamados do maligno. Cuidado, o maligno é astuto. Ele é a serpente, ele é o diabo. Ele é o nosso adversário. Que Jabes orou assim, que o Senhor lhe viesse preservar do mal, para que não sobreviesse aflição sobre a sua vida. Há alguma aflição? Ore a Deus, ao Deus de Israel, para que não venha nenhuma aflição da parte do maligno na sua vida. Temos um Deus que pode nos guardar e nos preservar do maligno, de toda ação do maligno, de todo engano do maligno, irmãos. Temos um Deus que nos preserva. Então invoca ao Deus de Israel. Olha só, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então Deus concedeu a Jabes o que Jabes havia pedido, que o abençoasse, que alargasse as suas fronteiras, que a mão de Deus, a presença de Deus fosse com ele e que preservasse do maligno, para que não houvesse nenhuma aflição. Deus ouviu, Deus abençoou, Deus, ele quer nos abençoar a partir do momento quando nós o invocamos. Invoque ao Deus de Israel, invoque a Ele, semeie a sua oração diante de Deus e Ele vai fazer prosperar a sua oração. Não jogue a sua oração ao vento, não jogue a sua oração ao vento. Ore crendo, buscando ao Senhor, para que você seja alguém respeitado, importante, alguém nobre diante dos seus irmãos, da sua também e da sua família, para que ninguém venha te ver como um amaldiçoado. Jabes não quis que essa situação o viesse afligir a sua vida, a sua alma. Nessa lição, para encerrar, temos lição aqui no texto. Então Jabes, ele
reconheceu a sua situação, primeiro ponto. Segundo ponto, Jabes não se conformou com ela, e nós também não devemos nos conformar com qualquer tipo de situação deplorável na nossa alma, na nossa vida. Mas deseje que essa situação mude, né? Não pense que é assim mesmo. Quarto, ore a Deus confiando que Ele é poderoso, não somente poderoso, mas todo-poderoso, porque verdadeiramente Ele é o todo-poderoso e tudo pode, tudo faz, tudo realiza. Quinto lugar, não se cale diante dessa situação que você está passando, que Jabes não se calou, ele orou. Quinto lugar, sexto lugar, desculpa. Jabes não quis ser um aflito ou atribulado, deprimido ou até mesmo um amaldiçoado. Sétimo, ore pedindo a presença de Deus em sua vida. Irmãos, que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe a cada dia. Que Ele seja conosco. Então, vamos invocar ao Deus de Israel em toda e qualquer circunstância. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.